Bom dia, pessoal, tudo bem? Tivemos o jogo ontem da seleção, né? Infelizmente perdemos. E eu vou comentar um pouco sobre. Bem, começando então com as escalações das duas equipes. O Brasil veio com Ederson, Wesley, Brenner, Léo Pereira, Douglas Santos, Andrei Santos, Casemiro e no ataque Rafinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Martinelli. Já o time adversário, que é a França, veio com o Maignan, Hernandes, Upamecano, Konaté, Guto, Rabiot, Tchouaméni, Ekitike, Olise, Dembélé e Mbappé. No caso, acho que o Ekitike estava mais centralizado que o Mbappé. Mas, sobre as escalações, eu, particularmente, achei que o Brasil poderia pelo menos ganhar ou empatar. Assim, eu até apostei 2-0, quase acertei pelo visto. Mas eu não vejo a França como essa grande seleção. A França, para mim, ela tem mais um ataque muito bom e só. Tá, exagerei um pouco, mas igual. O ataque, excelente. Meio de campo bom, zagueiros bom. Laterais, em comparação ao nível da França, médios. É o Hernandes que tá no Al Hilal, pra ser convocado é foda falar esse e o Ancelotti traz Ibanhas. Mas, meio assim, e uns goleiros, ok, não são grandes goleiros. Maignan é titular do Milan. Mas não o Milan de 2002, o Milan atual. Então, Chevalier, que foi convocado, não é o titular do PSG, ele briga por titularidade. Então, assim, é a coisa meio, né? Mas a seleção, nossa, não tinha o Alisson, não tinha Gabriel Magalhães, não tinha. Deixa eu ver se eu consigo lembrar todos. Não tinha Alisson, não tinha Marquinhos, não tinha Magalhães, não tinha Bruno Guimarães, não tinha o Estevão. Quem mais está faltando aqui? Acho que é só esses, assim. O Alexandre, pelo amor de Deus, colocar ele como falta, né? Pô, não era nem pra ir. Não era nem pra ir, tá indo só porque é amigo do Ancelotti. Mas... o vídeo eu gravei ele cedo. Vou até explicar agora, ao invés de explicar no final, porque no pós-jogo eu tive que sair. E quando eu voltei eu recebi visita, então ficou muito tarde, né? Pra eu poder gravar. E como eu queria edição, eu gravei agora de manhã, mandei pro editor e deve estar mandando o vídeo à noite. E sim, em um só dia vai ter 2 vídeos por conta disso. Mas voltando ao assunto seleção, do Brasil me incomoda muito essa escalação. Muito. E antes de falar dela, eu vou só pausar o vídeo para resolver um pequeno problema técnico. Pronto, tentei melhorar um pouco a iluminação, porque aqui em casa não tá muito claro, não tá escurecendo um pouco esse lado. Mas voltando, esse 4-2-4 do Ancelotti me irrita porque o que ele tenta fazer? O que ele tenta fazer, para você ter uma pequena noção? Ele tenta deixar só o Andrei Santos e o Casemiro, por quê? Porque tanto o Cunha quanto o Rafinha, eles podem ficar circulando no meio de campo. Então, o Cunha pode ser o meio atacante, o Rafinha pode ser o meio atacante. Então, ficaria tipo o Vini e o Martinelli nas pontas e uma troca entre o Cunha como meio atacante e o Rafinha. Aí, quando o Rafinha fosse para a ponta, o Cunha ia para o ataque e o Vini ia para o meio. E quando o Vini fosse para a ponta, o Cunha ele ia para o ataque e o Rafinha para o meio. E o Martinelli meio que invertendo. E quando o Rafinha tivesse... Acho que eu me embolei um pouco, mas vamos pegar aqui. Andrei Santos, ele toca pro Rafinha. Então, o centroavante é o Cunha e o Vinícius vai pro meio. Quando o Martinelli tem a bola, o Vinícius, ele fica, mas ele pode vir pro meio, mas pode ele e o Cunha serem os pontas e centroavante e o Rafinha ficar mais atrás. Porque tanto o Rafinha e o Cunha, eles conseguem jogar bem no meio de campo. O Vini eu acho que não tanto, mas ele também pode fazer essa função.
Inclusive, por isso, o Cunha é titular no lugar do João Pedro, porque o João Pedro ele consegue transitar dentro do ataque, não no meio de campo. E isso me irrita de um jeito, da vontade de esse velho. Por quê? Porque o Brasil fica muito sobrecarregado, o Brasil fica um buraco enorme. Parece aquele buraco, o maior buraco do mundo. Acho que fica na Austrália. E eu achei que o vídeo ia ser até tranquilo, porque passou um dia, né? Depois que passa um dia, você fica mais calmo. Mas só de lembrar me irrita, me irrita. Porque a defesa fica sobrecarregada e o ataque fica sobrecarregado, porque não tem alguém para fazer a transição. Quem ele quer que faça a transição? Cunha ou Rafinha? Davini e Martinelli. Cara, parece que se você pega o jeito que o Brasil joga e essa escalação, eu penso que é o Diniz. Eu penso que é o Dorival inventando merda. Eu penso que é isso, porque o cara ele não consegue potencializar. Se ele tentar fazer, por exemplo, um 4-2-1-3 ou até mesmo o 4-2-3-1, ainda vai, mas ele faz essa escalação de bosta, porque essa escalação é uma bosta, é uma escalação de videogame, é a escalação que você faz no videogame para tentar colocar Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e um outro centroavante que você gosta, que na época era o Ibrahimovic, Cavani, sei lá, Leandro Damião. Pô, isso aqui é escalação de videogame, na vida real não funciona. Só de você ver essa escalação, você sabe que vai ficar um buraco no meio. Porque você não tem um cara definido para criação. Se você tem o Cunha e o Rafinha intercalando para ser os caras da criação, vai ficar um buraco e uma hora eles vão se embolar. Eles vão se embolar. Porque esse jeito para dar certo fora do videogame é só no clube. Mesmo assim, no clube não dá certo esse jeito de jogar. Esse jeito de jogar. Esse velho até agora insiste nesse jeito de jogar. E dos jogadores em si? Eu vou falar dos titulares primeiro. Vou começar falando dos titulares. Ou melhor, vou falar do jogo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo que eu vi que a França estava muito com preciosismo. Ela quando tentava criar jogada, estava muito no preciosismo, tentava fazer muita jogada bonita para fazer um gol bonito. E o Brasil estava tentando jogar nos contra-ataques. Sabe o jeito do Abel? O zagueiro pega, dá um chutão, quem pegar, resolve? Tava assim. Só que eu acho que o jeito do Abel vai funcionar melhor do que o do Ancelotti. Mas tava desse jeito. Inclusive, o editor vai colocar aqui a boa chance que eu achei que o Brasil teve. Teve uns outros chutes pra fora feio, mas que é aquelas coisas que você vê, você nem tchum, não dá nenhum nó. Que foi a bola do Martinelli. Esse lance que tá passando o Martinelli, que eu pedi o editor pra pôr, foi uma grande chance de perigo. Você vendo assim, você pensa, então o jogo tá equilibrado. Até o Léo Pereira cagar com a jogada, fazer uma bolada no André Santos, que no susto tenta dar um passe de primeiro Casemiro. O Casemiro, para se livrar logo da bola, tenta sair jogando. O Tchouaméni rouba a bola dele, toca pro Dembélé, que acha o Mbappé. Acho o Mbappé, acabou. Né? Encobriu o Ederson, eu pedi para pôr o gol aqui. Deve estar passando aí, como eu não tô vendo, eu vou falando enquanto o editor deixa o lance passar. E, cara, esse gol tem muita conta do Léo Pereira, cara. Assim como o Fabrício Bruno, pra mim, ele entrou muito desnorteado contra o Japão, o Léo Pereira também entrou aqui. Só que eu acho que o Léo Pereira é um pouco menos nítido quando se tem um destaque maior de outro cara que foi muito mal. E depois desse gol, a França teve até um lance. Se ele não conseguir, não tem problema, não precisa conseguir esse lance, tá? Mas que eles roubaram a bola no meio de campo, saiu tocando, se eu não me engano, foi o Tchouaméni, tocou pro Ekitike, que o Ekitike tocou pro Olise, que o Olise voltou pro Mbappé, que voltou pro Ekitike, que chutou torto. Se você pegar os melhores momentos, deve aparecer esse lance. Eu não vou pedir o editor, vou pegar só para pôr os gols mesmo. E esse lance do Martinelli, que pra mim foi
uma das chances de perigo do Brasil. Cara, assim, nó, o primeiro tempo foi triste. Então chega o segundo. E no segundo entra Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique dos convocados foi o meio assim, aquele que você ficava meio desconfiado, no lugar do Rafinha que saiu com uma possível pancada na coxa, uma lesão de momento. E cara, entrando no assunto Rafinha, no caso eu não vou entrar no assunto do jogador ainda, eu vou entrar no assunto dele. Eu acho preocupante. O Rafinha, ele entra num seleto grupo, para mim, igual o do Éder Militão. É um cara que a gente conta muito, mas não sabe se ele vai estar para a Copa, né? E pode até entrar no discurso Neymar, né? Que a gente está dependendo muito de jogar. No caso do Rafinha, ele ainda joga, né? O Militão, ele parece com o Neymar, que você está dependendo muito de um jogador para o seu esquema funcionar. Só que esse jogador, você não sabe se ele vai estar saudável até a Copa. Né? O Rafinha ainda consegue ficar, só que eu acho que ele tem muito. Seria descontrole de carga, sabe? Falando de um jeito porco, ele não tem tempo para descansar. Ele joga muitos jogos, jogos muito grandes, né? Então você tem uma imposição física maior, o que faz com que você fique mais cansado, não se recupere e você com isso acabe em outros jogos você acabe lesionando com qualquer pancada, qualquer queda. Às vezes você fica muito mais cansado, não rende, né? Então, isso é preocupante sobre o Rafinha, porque eu gosto e queria ver ele jogando mais no meio centralizado do que o Ancelotti fazer ele ser um meia que fica transitando entre ponta e meia. Voltando, Luiz Henrique entra. E que bom que o Luiz Henrique entrou. Cara, o Luiz Henrique, eu acho que ele seria tipo o Denilson ou o Edilson Capetinha na seleção assim. Porque ele é o cara que ele joga na Rússia. E se fosse há 10 anos atrás, ele ainda estaria ok jogar na Rússia. Você ganha dinheiro, joga no time que joga Champions. Seria tipo jogar na Turquia. Só que hoje a Rússia não joga nada. Se você me perguntar qualquer time da Rússia, sem ser o CSKA Moscou, o Zenit, o Spartak Moscou e o Lokomotiv Moscou, e o Krasnodar, que eu só lembro por conta desse nome, é um nome esquisito. Pô, se você chegar e falar, existe o Bolbaichov FC, eu vou acreditar, porque eu não vejo o campeonato russo. Eu só conheço esses times, esses 5 times. Então, assim, o Luiz Henrique, Vim, igual o Douglas Santos, né? Mas o Douglas Santos é. Douglas Santos é que nem parede cinza, passa batido. Mas Luiz Henrique vir e jogar bem. Jogar bem. Cara, sem brincadeira. Eu vou entrar um pouco no assunto do Vini mais a fundo daqui a pouco. Mas, dando já uma pequena pincelada, o Vini ele tentava cortar, cruzar, perdia a bola. Inclusive, eu só peguei um dos lances dele, que foi um lance que. Nossa, sério. Pode pôr, editor, ele agora, que eu vou falar mais depois. Que esse lance aqui, eu peguei do comentarista Edu. Mas, cara, ele perde essa bola. E tem um lance, se eu não me engano, o lance. Se você conseguir, editor, vai me ajudar muito. Que o Luiz Henrique ele rouba a bola, ele cruza e o Brenner ele chega assim de surpresa e bate chapado. Mas isso foi depois do segundo gol. Vou comentar um pouco mais. Mas, cara, o Luiz Henrique ele foi o melhor do Brasil. Eu diria até um dos melhores do jogo, assim, porque ele entrou, ele parecia um maluco. Pra ele não era amistoso, pra ele era a final da Copa de 98, que ele tava jogando, ele tinha que cruzar, ele tentava cortar pra cruzar, e os lances dele, você via que ele tinha muita efetividade, ele dava muito trabalho. E diferente de um outro caso aqui, mais falando do jogo, o segundo tempo começa. O Brasil, eu sinto ele meio devagar. Parecia que eu estava vendo um jogo de um outro técnico. Não parecia que era o Ancelotti, parecia que era um outro técnico aqui. De um que jogou no time de azul, né? Mas, cara, que time ruim. Time ruim. Sério, o time tava muito ruim, cara. Sem brincadeira, sem brincadeira.
Aí tem a expulsão que o Wesley ocasionou do Upamecano. Aí você pensa, pô, um jogador a mais, o Brasil vai pelo menos empatar, né? Manter o jogo, tentar virado. Não, toma um gol de contra-ataque. Nessa bela jogada, né? E pra mim aí o jogo acabou, morreu. Aí o Luiz Henrique, com muito sócio, ele. Aí depois teve, no caso, ele continuou jogando bem, mas entrou Danilo, Thiago, Ibanez. E, cara, assim, o Danilo jogou bem, jogou mais ou menos, na minha opinião, jogou mais ou menos. Teve lances bons, mas teve lances ruins. Eu acho que ele pode ficar com um cara para entrar se alguém lesionar. Sei lá, uma semana antes da viagem pra Copa. E, cara, assim, o Igor Thiago e o Ibanez passou batido. O Igor Thiago só teve uma chance no final, que nem foi chance muito para ele. Ele viu meio despercebido. E é curioso, né? O Brasil ficava o tempo todo cruzando a bola. Na hora que chega o cara mais de centroavante, ó pra você ver, quando ele entra, ó, o João Pedro fica, Luiz Henrique, e fica. Nossa, é mesmo, tô reparando, ficou ainda 4 atacantes. Meu Deus, meu Deus, nossa, essa formação do Ancelotti me estressa, essa formação do Ancelotti. Nem parece que ele é um técnico que já ganhou as 5 principais ligas, que ganhou Champions como jogador, Champions como técnico. Nossa, parece que eu tô vendo o Diniz inventando merda aqui. Mas, vamos lá. Ai. Depois do segundo gol e tal, o Brasil começou a criar. E a grande chance veio no gol do Brenner, que o Danilo cruzou. O Luiz Henrique deu uma pequena desviada na confusão, sobrou pro Brenner que chutou. Eu até pensei que o jogo poderia melhorar. Melhorou um pouco, mas não muito. E eu sinto que, antes de agora vamos falar muito dos atletas, dos que iniciaram e dos que entraram, só do lado brasileiro, tá? Eu até tenho aqui os que entrou o Doué, a Clout no lugar do Oris, o Doué no lugar do Ekitike e o Lacroix no lugar do Dembélé. E o Kanté no lugar do Tchouaméni e o Kalulu no lugar do Guto. Pra você ver que a França também não é esse bicho papão. Mas voltando a falar de seleção, o Brasil eu senti meio ruim, tá? Porque eu tive. Porque, primeiro, você perde. Ah, mas é a França, você perdeu com um jogador a mais. Você não é uma seleção de merda. Você não é a Nova Caledônia. Você não é a Jamaica. E eu vi esse jogo. Foi uma bosta. Sim, eu fiquei até 2h30 da manhã, praticamente acordado, pra ver uma merda de jogo desse. Eu quis anotar, porque depois de tudo isso eu vou passar os jogos dos times classificados. Para voltar para o assunto de seleção só terça-feira. Mas, voltando um pouquinho para a seleção, eu senti que a França não fez esforço para ganhar. Eu não vi ninguém meio que comentando isso, né? Mas só um que eu vi que teve a mesma opinião que eu. Né? Mas, cara, a França não fez esforço para ganhar do Brasil. A França não fez esforço para ganhar do Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem um buraco no meio de campo. Ele sobrecarrega seus volantes, sobrecarrega sua zaga e o seu ataque fica vazio. O ataque que tá lá no Japão tem que voltar para ajudar a defesa que tá lá tá lá no Havaí. É relativamente perto. O ataque tá lá no Japão e tem que ajudar a defesa que tá lá na Ilha da Madeira. Não dá, cara, não dá. Essa formação me estressa. Porque eu vou comentar mesmo, vou falar, vou pôr a cara a tapa. Eu espero que a minha opinião envelheça igual leite, mas o Ancelotti, se não fosse o Ancelotti, se fosse Dorival, se fosse Ramon Menezes, se fosse Diniz, todo mundo ia estar pedindo a cabeça dele. As críticas, eu acho que até o Vinícius Júnior ia ser poupado. Eu acho que o Vinícius Júnior ia ser poupado, porque, cara, o Ancelotti ele joga com essa formação para ser um time em transição, tá o tempo todo transitando entre o meio e tal. Mas, cara, não dá certo. Não dá certo, não dá certo. Os números do Ancelotti
a gente pega leve, porque ele fala meio assim, meio devagar, embolado, espanhol, ou italiano. Porque se não fosse por isso, se ele não fosse italiano, a gente iria esperar ele chegar aqui, ou nem isso, porque nos Estados Unidos tem muito brasileiro, né? Os brasileiros lá dos Estados Unidos ia todo mundo com a arma e dar coronhada nele, porque o velho é maluco. Ele não faz o time jogar, ele tem que fazer um time em transição rápida e o time não joga. E ele insiste em jogar assim. Teve desfalque? Teve. Mas pô, mano, até com os outros não joga bem assim. Empatou com Tunísia. Ganhou de 2-0 de Senegal num jogo ruim. Perdeu para o Japão. Para Bolívia dá para relevar. Altitude, tudo bem. Jogou lá no El Pico, o estádio com maior altitude do mundo. Nossa, não me engano, acho que tem um estádio do Nepal que tem mais, mas ninguém joga no Nepal. E, e custou a ganhar da Colômbia, custou a ganhar do Chile. Cara, é tenso. Cara, o Ancelotti. Eu, sinceramente, eu fiquei feliz quando vi, mas, cara, eu não vejo sem confiança nele pra Copa. Não vejo. Não vejo. E vamos entrar na questão atletas. Antes de falar dos que jogaram, temos que falar dele, do Danilo. Cara, na transmissão eu sempre falo, o Danilo tava orientando os atletas, tava com o atleta e tudo. Pra que você vai convocar então um cara desse? Chama ele pra comissão. Ah, mas ele não. Chama pra comissão. Sei lá, pô, o Danilo, achei que fala no Flamengo, eu vou me aposentar depois no período da Copa, porque o Danilo não é titular, então foda-se. Pronto, você tem um cara para chamar na comissão para ele orientar atleta, para conversar, você vai chamar tirar a convocação de um jogador para convocar um cara só para ele ficar conversando com o atleta. Fala que ele é psicólogo, pede ele para ir com um psicólogo, mente no crachá dele, sei lá, mas pô, mas vai tirar a convocação, sei lá, do Bidu, do Juca, do Cuiabano, do Kaique, do Arana, sei lá, fala qualquer outro lateral aí, porque qualquer lateral tem chance de ir, porque as laterais do Brasil parece um catadão de qualquer gente. Você vai tirar pra convocar um cara pra ele ficar lá. Pô, gente, vamos lá jogar, bora jogar. Porque o técnico fala um italiano com espanhol todo embolado e ainda fala meio, parece voz de robô que ninguém entende nada. Cara, isso me. Nossa. Isso porque não foi o Alexandre. O Alexandre, se fosse, eu nem sei o que ele ia tentar arrumar. Porque se ele entrar de titular, o tanto que o Brasil vai sofrer. Vamos por área de cada jogador. Ederson, no quesito gol, não teve culpa. Foi aquele lance assim, os gols. Sabe aquele lance que quando você vê, você fala, fudeu. Aquele lance que você vê o cara correndo, o zagueiro correndo atrás, você fala, fudeu, torço pra ele errar. Foi isso que aconteceu com o Ederson. Então, assim, nesse quesito, sem culpa. Ederson vai passar batido, tá? Mas Ederson, você tinha como ponto forte a posse de bola. Você era um goleiro referência. Inclusive, muita gente criticava você, meio que. Não, elogiava você em comparação ao Alisson. Porque o Alisson era tipo um goleiro meio que no queima-roupa era melhor que você, mas você dava mobilidade aos jogos. Porque você é um goleiro de passe. Aí você, né, um goleiro de passe, hoje, parece o Cássio tentando dar passe. O tanto que errou, o tanto que ele fez cagada tentando dar uns balões, uns passos para longe. O lado positivo, ou espero que seja positivo, é que o Ederson não vai ser o titular. Aí o Ancelotti ele não pode jogar dependendo do passe do Alisson, porque o Alisson não tem esse ponto forte. Porque se o Ederson entrar em campo, ele vai querer que ele jogue assim. E se não me engano, até o Bento joga um pouco com os pés. Então, se esses dois estiver em campo, ele vai querer que ele seja o Neuer. E você querer que o Ederson hoje, no Fenerbahçe, o Fenerbahçe jogando muito ruim, se não me engano, foi até eliminado da Europa League já. Querer que ele jogue que nem o Neuer dava os passes. Preocupante, mas o Ederson passa batido.
Wesley. Cara, eu vi muita gente elogiando o Wesley na lateral e o Becker criticando. E eu concordo com os dois. Assim, eu acho que pelo fato do Wesley jogar de ala, não de lateral, na Roma, ele pressiona muito no ataque, o que é bom. Então você tem um cara muito bom no ataque, mas para defender você fica um pouco aquém. Então, considerando até o esquema tático que vai ser, que deve ser, imagino eu, ele, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Éder Militão, eu imagino que ele pode ir mais à frente e ficar o trio de zaga. Hoje não tinha muito como, né? Porque não tinha um lateral de zagueiro. Até entrou um zagueiro de lateral depois, mas... então assim, eu acho que ele tá na Copa por falta de opção. Né? Ele, para você ter uma ciência maior, não comparando o nível, comparando o estilo. Ele lembra bastante o William. Não de agora, o William do ano passado, assim, sabe? Um cara que tá muito no ataque, muito bom, mas você depender dele para defender. Ou até mesmo a Arana do Atlético. A Arana teve uma época também que ele tava sempre muito no ataque, só que para defender, ele não tá igual o Lodge, tá? Ele não é igual o Renan Lodge. Só para constar, é só porque ele pressiona, ajuda no ataque, mas como a França tinha uma transição muito rápida, ele não conseguia chegar a tempo. Então, nota 7 para ele. O Ederson, nota 6. Bremen, baita achado. Para mim, o quarto zagueiro da seleção, tá? Acho que a gente já tem a zaga definida, Marquinhos, Magalhães, Brenner e Militão. Cara, baita achado. E o Militão, ele ainda consegue meio que fazer uma função parecida com essa de um pouco ala, porque ele também joga na Itália. Eu cheguei até a lembrar, antes da lesão e tal, dele, que ele já chegava a jogar tipo um líbero, que é aquele zagueiro mais à frente, quase um volante. Tanto que marcou gol, teve uma boa chance no cruzamento do Luiz Henrique, quase deu um passe pro gol, que o Igor, foi a única chance do Igor que ele teve, que a bola deu um pouco forte, ele tentou, não foi, e a bola ficou muito melhor pro Vinícius. Léo Pereira. Cara, Léo Pereira fora da Copa. Muito pela questão do Militão, mas também não jogou muito bem. Muito perdido. Cara, eu fico até preocupado, porque tanto ele e o Fabrício Bruno, quando entraram, parecia que estavam jogando bola voltando de lesão, depois de 2 anos parados, sabe? O Léo Pereira melhor que o Fabrício Bruno, mas muito abaixo. Muito abaixo. Sério. Não acho que vai ficar nem... Só deve ser, sei lá, terceira ou quarta opção se toda a zaga de todos esses 4 zagueiros que eu citei lesionar, aí ele deve ir para a Copa. Fora isso, bastante ruim. Não parece o Léo Pereira do Flamengo. Douglas Santos não fede nem cheira, faz o feijão com arroz sempre. Então, nota 7. Né? Não prejudicou, mas também não ajudou. Então, sendo assim, nota 7. Andrei Santos e o Casemiro. Cara, eu senti eles muito sobrecarregados. Inclusive, eu vi gente criticando os dois, falando que os dois foram muito ruins. Não achei. Eu achei que eles ficou muito sobrecarregado. Porque eles tinham que defender, eles tinham que matar Ekitike, Olise e Dembélé. Caras de velocidade. No caso, Ekitike variava com o Mbappé no ataque. Então tinha hora que era o Mbappé, o Olise e Dembélé. Então, tipo, os dois tendo que matar é foda. Foda. O Casemiro ainda acertava muitos cruzamentos, meio não igual, mas lembrando o Toni Kroos. O Andrei Santos, vai ressaltar, ele não é o titular é o Bruno Guimarães. Então acho que a partida dele foi até ok. Um nota 6 e um nota 7 para Casemiro. Rafinha jogou só um tempo, foi muito mal. Tudo que meio que tentou errou, mas não senti que prejudicou muito. Um nota 5. O Cunha eu achei bem. Ele conseguiu fazer a função que o Ancelotti queria, que era essa transição entre meio e ponta e centroavante, dependendo do momento do jogo. O Martinelli entrou bem. O Cunha para mim é nota 7,5. O Martinelli nota 7, quando precisou jogou bem, mas eu não vejo ele como
titular. Eu acho que ele é mais um suplente para a seleção, mesmo ele sendo o titular do Arsenal. E vamos falar antes do principal. Vamos falar dos que entrou. Ibanhas, nota 5, não fedeu, tomou um amarelo e tal, mas passou batido. Foi bom ver que a cara dele não tava de monstro, igual das fotos que pegou dele na Arábia. Danilo jogou bem. Eu acho que ele deve ser a primeira opção de meio de campo para se Guimarães, André Santos, Casemiro lesionar. Conseguiu jogar bem. Ele teve uns passes e tal, pra mim ele é um nota 6,5, porque teve alguns errinhos e tal, mas conseguiu acertar bastante cruzamento. O Sara entrou e jogou bem, deu um bom passo. Eu acho que ele deve ser convocado. Inclusive, se o Ancelotti quiser parar com essa ideia de bosta e tentar pôr o Sara para ser o meia de transição, vai dar certo? Hein, Ancelotti? Para de inventar moda. Luiz Henrique, sem comentário, já falei dele. Igor Thiago teve uma chance só, não foi muito boa. E eu não entendi, o Brasil ficava chuveirando bola, e quando entra o cara para ser referência para você poder chuveirar a bola, e começa a dar passe para baixo. Quando tinha Cunha, Rafinha e Martinelli não fazia isso. Que eram os caras meio que pra chegar chapando. Aí quando tem um cara que você pode cruzar, que vai tentar cabecear e chutar, para. E entrou o João Pedro, que entrou mal pra mim. Entrou meio aéreo. Não fez nada, mas não prejudicou, então nota 5. E vamos falar do pior do jogo. Ou melhor, do que parece, sei lá, o Wanderson, o Christian, Igor Gomes, sabe? O Biel, aquele cara que quando entra você vê que você está com um a menos, você não está com um a mais, que é o Vinícius Júnior. Cara, o único jogo que eu lembro que ele jogou bem foi contra o Paraguai na Copa América, se não me engano, ficou até 4-1 pro Brasil. Fora isso, tem uns números aqui e tal do jogo, eu até esqueci de falar, né, mas fora isso, Vinícius Júnior não joga. Se não me engano, ele tem 46 jogos e 8 gols. Excelentes números para um volante. Um lateral, dependendo do time. Cara, o Vinícius Júnior não acontece no Brasil. Ele já vinha um pouco mal. Inclusive, marcou 2 gols da vitória do Real contra o City, mas perdeu um caminhão de gol. E, cara, o Vinícius Júnior não pode ser o 10 do Brasil. Ele não é o cara que vai decidir. Ele é o cara que você vai dar a bola para ele. Ele não vai decidir, ele vai tentar decidir, isso é bom, mas ele não consegue. Então, meio que tentar e não conseguir também não adianta. Não adianta, viu? Editor, coloca aquele vídeo lá de novo do comentarista Edu. Essa bola que ele perde, cara, olha a bola que ele perde. O Luiz Henrique parece mais jogador de Europa em alto nível do que o Vinícius. O Vinícius jogando do jeito que joga pela seleção, não é por mal não. Talvez estaria num Mirassol. Não. CRB, né? CRB. América. Paraná Clube. Cara, os números do Vinícius é horroroso na seleção. O Vinícius é horroroso na seleção. Ter o Vinícius em campo é como se você não tivesse ninguém, porque ele vai tentar, ou ele vai fazer bosta, que é levar a bola, vai tentar correr, o lateral vai ir pra cima dele, então ele vai deixar a bola ir pra fora, ou quando ele tentar driblar, ele vai perder a bola igual uma criança de 2 anos jogando bola, né? Então, assim, o Vinícius, eu acho que para ele desempenhar bem, ele precisa de um outro cara que tome porrada no lugar dele. No Real, porque ele joga bem. No Real, você tem Mbappé, que é o cara do time, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, o Alaba, o Courtois, tem o Arda Güler, tem... Perdão. É uns grandes nomes, vamos deixar só isso. Você tem, se não me engano, contei 7 ou 8. Então o Vinícius Júnior fica mais de leve.
Só que quando é ele para ser o cara, ele não consegue. E por que eu critico ele mais do que o Rafinha? O Rafinha, a gente não espera, porque ele não é o 10, ele não é o capitão. E ele, mesmo sendo o cara de confiança da seleção, ele não é o cara de confiança da seleção. Diferente do Vini, que o Ancelotti quer fazer ele ser esse cara. O Ancelotti quer fazer ele ser o Neymar da seleção. Mas ele não consegue. Ele não consegue. E por merecimento, ele não merece ir pra Copa. Ele tem gol de Champions, ele tem tudo e tal, mas ele não joga bem. O Luiz Henrique joga na Rússia, o lugar exilado, joga melhor do que ele. Joga melhor do que ele. Até no Real, se eu não me engano, ele ficou 15 jogos, não, 20 jogos sem marcar. Sabe? O Vini, eu não sei se na próxima Copa a gente pode contar com ele, porque talvez ele seja no mundo árabe. Eu não acho absurdo pensar que, sei lá, daqui 4 anos ele pode já estar no mundo árabe. Se não me engano, ele vai estar com quase 30. Porque ele vem desempenhando cada vez mais pior. Vem desempenhando pior. Até no Real, que era o lugar que ele ia bem, esse ano foi o pior ano dele, desde a sua estreia. Então, assim, você depender dele é triste. E para não depender dele, de quem a população quer depender? Neymar. Cara, o Neymar para esse jogo, eu tenho dúvidas se ele seria bom ou não, porque ele não consegue correr, mas ele pode dar uns passos melhor do que o Casemiro estava dando. Sabe? Não é absurdo falar isso. Então, assim, cara, qual que é o ponto Neymar, assim, para não levar o Neymar? Eu acho que são dois. O primeiro é o físico, porque, sei lá, pega o Gabriel Sara, por exemplo, contra o Haiti. O Haiti sabe que não vai classificar, então ele vai lá para macetar todo mundo e tentar uma vitória, um empate. Você pega o Haiti. O Haiti um jogador do Haiti dá trombada, não conheço o nome de. Vou falar que Sochares. Cria um jogador. Deve existir, mas foi um pouco eu criei. Sochares. O Sochares vai lá, dá uma trombada. Uma trombada de jogo mesmo. Que, sei lá, no meio de campo é só falta. O Sara vai levantar, ele vai pedir falta, vai levantar. Vida que segue. O Neymar, ele não fala que ele vai fazer show, mas ele vai cair. Ele pode lesionar em uma trombada, não é irônico pensar assim. Ou senão ele vai levantar querendo brigar com os Sochares. Esse é o ponto Neymar, que o Ancelotti não quer levar. O Ancelotti, ele quer ter meio que fazer o que o Felipão fez com o Romário. Ele quer ter um grupo menor de jogadores mais disciplinados, que não fiquem tão assim, dependendo igual. Tipo, não quer levar showsman, sabe? Esse é o ponto ruim do Neymar. Ele não vai levar o Neymar, pra mim, porque ele coloca muito ponto para não levar o Neymar, né? E o Neymar, ele não se ajuda, porque o Neymar, se eu não me engano, grandes jogos, ele poderia até jogar contra o Cruzeiro, não jogou, mas grandes jogos, ele teve 2 gols contra o Vasco, um jogo ruim contra o Inter e um jogo horrível contra o Corinthians. E depois não jogou contra o Cruzeiro. Então, assim, eu concordo com o Ancelotti de não levar o Neymar no quesito. Eu não quero levar um jogador que ele pode jogar só 20, no máximo 30 minutos, e ainda eu levar esse jogador, ele lesionar e eu perdi o meio de campo. Concordo com ele. Mas o problema é, primeiro, essa escalação de bosta. Essa escalação de bosta, essa escalação de. Tanto que dentro da proposta faz sentido não levar o Neymar. Porque o Neymar não vai conseguir fazer a transição de ser ponto e meio ao mesmo tempo, porque o Neymar não tem velocidade. O Neymar não tá tendo nem joelho direito, então. E cara, dentro da proposta faz sentido, mas. E o outro ponto do Neymar é que você pode ter ele. Não sei que o Brasil pega assim de cabeça. Vamos pegar da fase de grupos que é mais fácil. Brasil e Marrocos 0x0. Ele faz um gol. E contra o Haiti, um dia antes, ele entra em uma polêmica que ele, sei lá, ficou com 3 modelos lá nos Estados Unidos. E a sua esposa está grávida de 3 semanas. E ele já ficou com 3 modelos nos Estados Unidos.
esse é o Neymar também. Então, assim, acho que o Ancelotti não quer ter esse trabalho com o Neymar, sabe? Então, eu acredito muito que ele não vai levar o Neymar para a Copa, porque o Neymar ele não entra no estilo de jogo dessa formação horrível, essa formação tenebrosa. E eu acho que ele não quer ter o trabalho de educar o Neymar, porque ele já está tendo um trabalho com o Vini. Ele está tendo tanto esse trabalho com o Vini que ele não potencializa o Rafinha, na minha opinião. Então, assim, ele não vai querer ter esse trabalho com um jogador a mais, né? E uma crítica que eu vi bem bosta, que vai entrar em outra crítica bosta, que foi o Bruno foi o Bruno Formiga? Eu esqueci agora o comentarista que foi, mas que criticou, o Brasil jogando de azul e a França de verde água. Inclusive transmissão horrorosa da Globo, o pessoal falando que eu tava de branco, claramente verde água, né? Mas, cara, foda-se o uniforme. Foda-se, o Brasil podia jogar, sei lá, de lilás e a França de verde musgo. É uniforme, pô. É amistoso. Tá reclamando que duas seleções tá estreando um uniforme em um jogo amistoso? Pelo amor de Deus, não é como se esse azul tenebroso fosse a camisa titular. E vamos entrar nessa polêmica, né? Que é as duas camisas. Começando com a azul, eu vou esperar todas as seleções lançar seus uniformes e eu vou fazer um rankingzinho com elas, para ver quem vai ser o campeão da Copa do Mundo pela camisa, com a minha opinião, né? Mas acho que, se eu não me engano, Cabo Verde não lançou ainda e acho que o Curaçao falta titular. Não lembro agora. Mas acho que. E também esperar as seleções da repescagem classificar. Terça-feira acaba. Cara, essa azul é tenebrosa. Achei. É pra mim a pior camisa azul do Brasil. Tem a de 2011, mas não sei se aquilo é azul ou verde. Uma das piores. Pra mim, se equipara muito a do que a gente estava usando no ano passado, que tinha, parece que as letras, não sei se aquilo era um azul claro ou se era um verde água. Dá pra equiparar. O problema da Jordan. Cara, é muito nacionalismo. Foi meio que, vai ter a marca de um americano e tal. Não é uma homenagem ao Jordan, então besteira, tá? A Jordan é uma marca, inclusive, Jordan é tanta marca que muita gente quer ter um tênis da Jordan, então não tem isso. Até o PSG, que é a torcida, que vai o Messi por não jogar bem, não se importou de ter a Jordan, então assim, eles não pediu, sei lá. Pior que eu não sei quem é um ídolo antigo do PSG. Mas vou falar que não pediram um Raí na camisa para ser o patrocínio. Muita gente tá falando, podia pôr a marca Pelé, podia pôr, sei lá, Ronaldinho e tal. Se eu não me engano, o único que podia ser é o Ronaldo Fenômeno, que ele é o único patrocinado pela Nike. E ele não tem marca. Ele não tem tipo uma marcazinha dele, igual a maioria dos jogadores tem. Então não tinha como. A camisa com o Vai Brasa. As críticas eu acho justo, né? Eles escolheram primeiro uma cos pobre de Billie Eilish, que mora nos Estados Unidos e mexe com. Ela mora nos Estados Unidos, ela mexe com a linha casual da Nike, ela não mexe com a linha esportiva. Pegaram informações de Instagram, que aí sim, pedi até o editor, né, para colocar. Ele deve ter postado a foto dessa Billie Eilish pobre. Pobre. Mas eu enviei os prints para eles, várias fotos que tem do Vai Brasa, do Brasa, né, no caso. Então eles achou que, e principalmente o Sport TV abusa muito disso, nossa. Mas eu acho que eles achou que o Brasil fala Vai Brasa exatamente por conta disso. Ia ter a campanha da blusa vermelha, que não aconteceu, então ia se unir com o outro. O que não aconteceu, né? Porque o uniforme ficou azul. Mas eu acho uma briga um pouco besta. Tipo, eu não uso Vai Brasa, então essa blusa é uma bosta. Não, não é tanto assim, mas as críticas a ela é justo. Por ela não ter pesquisado direito e principalmente por ela tentar explicar o template. Não é porque essa gola é referente à gola da década. Não, não é o template. É porque essa é a lista de baixo é referente à camisa de 2002. Não, é um template.
Fala, é um template, não tem pra que você explicar o template. Se você igual querer falar, não, que a blusa tem um relevo da bandeira para representar a bandeira. Ok, mas não, você está explicando template, mulher. Você está explicando template. Brasil e Inglaterra, praticamente a mesma coisa. Isso é igual a camisa de 2002, que a azul é a camisa com as cores reversas da camisa titular da Bélgica. Não tem por que você explicar o template. Não tem. E eu vou me controlar agora. Bem, sobre o Brasil, mas é isso. E o nosso próximo adversário ganhou da Colômbia de 2-1. Sim, a Croácia ganhou de 2-1. É, minha gente. Será que vamos perder para a Croácia de novo? Ô, desnara. Vamos falar dos playoffs europeus? A gente teve, né, a Turquia com um gol do Kadioglu, vencendo por 1-0 a Romênia. A Eslováquia, em um jogo maluco com o Kosovo, perdeu de 4-3. Os gols da Eslováquia foram marcados por Streletic, Hazalin e Varjet. Os do Kosovo foram marcados por Rodija, Assalanu, Musliza, Osgidriza. Não sei falar cego, calma aí também. Tivemos o jogo da República Tcheca passando nos pênaltis contra a Irlanda. Ishika e Krejcik marcaram os gols da Tcheca. Parrot e Kovar marcaram os gols da Irlanda. Gales perdeu para a Bósnia nos pênaltis de 4-2, mas foi 1-1. James marcou o gol de Gales e o Dzeko marcou o gol da Bósnia. Finalmente o nome conhecido. Ucrânia e Suécia. 3-1 para a Suécia. O Numarenko marcou o gol da Ucrânia. E o Gyökeres marcou os 3 gols da Suécia. Dinamarca fez 4-0 na Macedônia do Norte. Dansgaard e Norgard e Isaacen marcaram os gols. Isaacen marcou 2 gols. Curiosamente, os 2 seguidos, em menos de 1 minuto. A Polônia eliminou a Albânia do Silvinho. E é a primeira vez que não teremos um técnico brasileiro na Copa. Tenso. Mas Lewandowski e Zielinski, não é isso que você está pensando, marcou os gols da Polônia e o Yosha marcou o gol da Albânia. A Itália contra a Irlanda do Norte fez 2-0, gol do Tonali e do Moseskin. E vamos ter Bósnia e Itália, República Tcheca e Dinamarca, Kosovo e Turquia, Suécia e Polônia. Suécia e Polônia, o principal jogo. Pelo amor de Deus, né? É um jogo que acho que quem gosta de futebol vai preferir ver. A Itália, se não passar da Bósnia, é para fechar. E ai do Gattuso vir falar, não, é porque temos dificuldade. Pô, vocês pegou o quê? Cadê aqui? Irlanda do Norte e Bósnia. Irlanda do Norte e Bósnia. Vocês passaram da Irlanda do Norte para perder para a Bósnia. Pelo amor de Deus, né, Gattuso? Kosovo e Turquia. Eu vou torcer pro Kosovo, sabendo que a Turquia vai golear o Kosovo. Dinamarca e Tcheca. Seria legal ter a República Tcheca pelo uniforme que eles têm, mas vai depois ficar a Dinamarca. Com um uniforme meio assim da Roma. Já nos playoffs do restante do mundo, a Bolívia com gols de Paniaco e Miguelito e o do Suriname de 2-1. O gol do Suriname foi do Gelderen. E o jogo que eu assisti. Ai, meu Deus. Nova Caledônia e Jamaica. Cadamateri marcou o gol da Jamaica. Classificou a Jamaica. E vamos ter Jamaica e República do Congo, Iraque e Bolívia. Torcer para Bolívia aí. E Congo e Jamaica pode ser um jogo mais interessante. Vai ressaltar que a Jamaica jogou com os reservas. E o joguinho. Nossa. No mais, é isso. Mais tarde vai ter. Eu tô enviando esse vídeo pro editor 10h30. Até ele editar deve sair quase à noite. E mais tarde ainda vai ter um vídeo de um resumo do que aconteceu com os times mineiros, tá? Um punhado de informação de Cruzeiro, Atlético, América e Tombense. América e Tombense com um mini pré-jogo. Porque amanhã já volta a Copa Sul-Sudeste.
Então amanhã o vídeo vai ser da Copa Sul-Sudeste, que vai sair não tão tarde. Acho que até umas 10, 11 horas já deve estar no ar aqui. No mais é isso, né? O próximo vídeo é contra a Croácia, não vai ser tão longo, porque até eu não vou esperar tanto tempo, porque o jogo contra a Croácia vai acabar quase meia-noite e eu tenho que trabalhar. Inclusive eu só vi o jogo da Nova Caledônia porque eu ganhei folga. Mas é isso, um abraço a vocês e até daqui a pouco, né? Para falar sobre Cruzeiro, Atlético, América e Tombense. Até!